Então, o espaço rural, ele é constituído por aquele espaço que não é urbano. É aquele espaço, como eu já havia dito, é aquele espaço voltado para as atividades do campo, principalmente aquelas atividades relacionadas à agricultura, à pecuária e o extrativismo, né? A agricultura, que é o cultivo, o plantio de determinadas plantas, cereais, frutos e por aí vai. A pecuária é a criação de animais, seja lá qual for o animal, é tido como pecuária. E o extrativismo, é quando você vai diretamente da natureza e extrai um certo tipo de produto, um certo tipo de matéria-prima. Né? Você tem aí, tá? Eu acredito que nós vamos ver isso depois, nós temos 3 tipos de extrativismo. Nós temos o que nós chamamos de extrativismo vegetal, quando você extrai madeira, quando você extrai galhos, quando você extrai da madeira aquilo que você quer. Nós temos o extrativismo mineral, quando a gente extrai da natureza, do solo, as riquezas minerais, metais e por aí vai. E temos também o que nós chamamos de extrativismo animal, quando a gente tira do animal alguma coisa para o nosso consumo, que aí vai desde a carne, mas quando se mata o animal para tirar uma pele, e quando vai se consumir a carne também. Isso aí é o que nós podemos fechar. Vamos agora para os sistemas de criação de animais. Então, de acordo com o sistema que você cria o animal, você vai ter o que nós chamamos de sistema de criação. O primeiro que nós estamos aqui destacando, ou que destacaremos, é o que nós chamamos de pecuária extensiva, né? Ou simplesmente um sistema de criação de animais extensivo. Como é que procede isso? É aquele tipo de pecuária onde os animais, como vocês estão aqui observando, eles são criados soltos, eles são criados nos pastos, né? Só volta para o curral algumas vezes na hora de dormir, ou então quando vai ser abatido, quando vai ser vendido, ou quando vão passar por algum tipo de vacinação. Mas, de um modo geral, é o tipo de criação em que os animais eles são criados soltos nos pastos, né? E que o que mais, digamos assim, identifica esta prática é que é necessário grandes propriedades de terra para que os animais possam pastar, né? São os famosos latifúndios, né? E neste modo aí você encontra principalmente, né, o gado bovino, o gado chamado ovino, que são as ovelhas e carneiros, e o gado caprino, bodes e ovelha, né? Então, nesse sistema de criação, o animal ele sofre mais com as variações do clima. Por quê? Porque dependendo da época, dependendo do clima, o animal ele vai ter mais pasto ou menos pasto, vai ter mais facilidade ou menos facilidade de viver, né? Porque ele vai encontrar mais ou menos a quantidade ideal de alimento. Esse tipo de criação ele é mais desenvolvido para o consumo tanto da carne como a produção da pele. Um exemplo disso, o autor que ele vai citar, é a pecuária extensiva brasileira. Então, ficando certo que o sistema de criação é chamado intensivo, ou melhor, extensivo, ou simplesmente a pecuária extensiva, é aquela em que o gado é criado solto. Já a pecuária intensiva, ou modelo de criação de animais intensivo, é aquele em que os animais eles são criados confinados, presos, num ambiente controlado, como vocês estão observando aí na imagem, né? Então, esse modelo de criação ele é muito comum nas pequenas e médias propriedades, né? O animal ele não necessita
de uma grande quantidade de terra para viver, porque o mesmo vive em estábulos, locais fechados, aonde recebe toda aquela alimentação. Para esse tipo de atividade, é necessária uma mão de obra mais qualificada, mais especializada do que no modelo extensivo. No modelo extensivo, você solta o gado e tem poucos cuidados. Já não, no modelo intensivo, você vai ter pessoas que vai ter de ter habilidades, conhecimentos sobre o preparo de ração, até mesmo a ideia da vacinação, o horário de se colocar o alimento, a ração. Então, é necessário uma prática, um cuidado maior do agricultor, tá certo? Ou do pecuarista, na verdade, quando se cria o animal, a pessoa é chamada de pecuarista, né? Quando ele pratica as duas coisas, pecuária e agricultura, ele é chamado de agropecuarista. Nesse sistema, geralmente é enfatizado a produção de leite, né, as aves para a produção de ovos e a carne, o suíno tem o peixe e também você vai ter os bovinos confinados para a produção de carne, né? E aí fica bem específico essa ideia, né, dos peixes entrarem aqui como sendo uma atividade relacionada à pecuária, né? A criação de animais, não deixa de ser de um modo geral. Mas, aí vamos lá, o animal ele recebe alimentação balanceada em coxos, grande número de animais por metros quadrados. O animal ele é criado em confinamento. Diz alguns estudiosos, ambientalistas, que esse modelo de criação de animais ele não é tão bom, não é tão, digamos assim, não é tão benéfico, porque o animal ele é criado preso, o animal é criado confinado, o animal não anda, o animal não desfruta de uma certa liberdade e prazer na sua vida, porque é criado juntos, é criado preso, inclusive até mesmo a questão do contágio de doenças é maior, tá certo? Outro modelo de criação de animais é o que nós chamamos de transumância, né? Transumância. Pastor, como é este modelo de criação? Você tem, e aí é muito visto na pecuária, na pecuária ovina, como também na pecuária caprina. O fazendeiro, ele tem o seu rebanho, então, e muitas vezes não é nem simplesmente um fazendeiro, mas um criador de gado, um criador de animais. Durante um período do ano, numa região, está chovendo. Então, o, o, o agricultor, o pecuarista, né, o dono da fazenda, ou o seu vaqueiro, ou o pastor. Então, ele pega aquele rebanho e leva lá para aquele local, aquela região, aonde está chovendo, porque tem pasto fresquinho, aonde tem água suficiente, então o animal fica lá. Na outra época do ano, quando a chuva ela não está chovendo em uma determinada região, mas está chovendo em outra, o fazendeiro ele pega os seus animais e leva para outra região que lá vai ter água e vai ter sol, vai ter ração suficiente. Então, e muitas vezes quando termina esse período, o rebanho volta para aquele mesmo lugar de origem, né? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem gente que durante o período, nesse período agora, inclusive agora, no mês de novembro, tem algum tipo de atividade econômica nas proximidades das praias que estão chovendo, tem pasto suficiente, tem água suficiente. No período de inverno aqui do sertão, aí por meado de fevereiro, março, abril e maio, eles trazem os rebanhos e já colocam aqui, porque será muito melhor. A mesma coisa acontece com a prática
da colmeia, que está aqui, né? E a colmeia é a criação de abelha, que faz também uma espécie de criatório migratório, né? As abelhas, a colmeia do apicultor, ela vai sendo deslocada de acordo com as estações do ano, tá certo? O outro modelo de criação é o do pastoreio nômade. É parecido com o que nós acabamos de explicar, né, que é da transumância, mas o do pastoreio nômade ele é caracterizado porque não existe simplesmente uma fazenda, um local para o animal ficar. O pastor ele vai levando o seu rebanho, fica numa região, aqueles animais eles vão consumir aquele alimento, aquele pasto, aquela água. Quando acontece uma escassez desses elementos, o pastor vai levar aquele rebanho para uma outra região, aonde vai ter pasto e vai ter água. E aí ele vai andando e vai conduzindo o seu rebanho, sem, no entanto, muitas vezes, voltar para o lugar de onde ele saiu. Esse modelo de criação ele é muito visto no norte da África, nas estepes da Mongólia e também na Ásia Central. Né? Geralmente os animais não existem grandes rebanhos, né? Os animais são criados para o consumo mesmo, né? Para tirar a lã, para tirar o leite, e geralmente esses animais eles não são, digamos assim, vendidos em alta escala, vendido, ou melhor dizendo, é mais para o consumo e para o aumento do rebanho, tá certo? Então, pastoreio nômade. Agora vamos mudar da criação de animais para o plantio, para a prática da agricultura. Você vai ter, na prática da agricultura, também alguns sistemas agrícolas tradicionais. Por último, nós vamos ver a agropecuária, digamos assim, industrial, ou industrializada, a criação de animais e o sistema agrícola altamente moderno. Mas antes vamos ver os sistemas agrícolas tradicionais. Aproximadamente 12% da superfície da terra é ocupada por terras agrícolas, né? São ocupadas por terras agrícolas. O agricultor ele depende de duas coisas, entre várias coisas, mas tem dois elementos, dois fatores que são essenciais para a prática da agricultura, que é o solo, um solo de qualidade, e também as condições climáticas, porque aí vai envolver a questão da água. Se você vai plantar numa região seca, com pouca água, com pouca chuva, você vai ter muito mais dificuldade de produzir do que numa região que chove bastante e tem abundância de água. Aqui nós temos dois tipos de na verdade é agricultura, né? Mas você vai ver aqui um tipo de agricultura, né? Onde se utiliza uma colheitadeira e numa área muito vasta de produção. Já aqui você vai ter uma agricultura mais sendo feita de maneira manual, com um conteúdo tecnológico bem menor do que nessa imagem anterior, tá bom? Então vamos lá explicar um pouquinho para vocês o sistema, dentro desses sistemas agrícolas tradicionais, o que nós chamamos de rotação de cultura. Tá? Aqui o fazendeiro, vamos dizer que ele tem uma terra, aí ele vai dividir a sua terra em seis blocos, né? Tá? Só para vocês darem uma entendida nisso. Nesse primeiro aqui, ó, nesse azul, vamos dizer aqui, ele plantou aveia. Aqui do lado ele vai ter feijão. Aqui vai ter o nabo forrageiro. Aqui embaixo vai ter a soja. E aqui ele vai ter a ervilha. E aqui ele plantou milho. Isso aqui ele plantou isso aqui dentro de um ano. No outro ano, ele não vai mais plantar o milho aqui. Ele vai levar o milho para cá, vai levar a aveia para cá, o feijão vem para cá, o nabo vem para cá e a soja vem para cá.
e a ervilha vai ocupar aqui o espaço do milho. Ou seja, ele pega um terreno e vai trocando as culturas, vai trocando os gêneros que ele vai plantando. No outro ano, ele já vai levar o milho que estava aqui, vai plantar o milho aqui, o feijão aqui, o nabo aqui, a soja vem para cá, e aí vai, ele vai trocando até completar um ciclo. Né? Por quê? Porque você vai ter algumas atividades agrícolas, em alguns gêneros agrícolas, que eles não usam, eles não necessitam de solo, muito solo para produzir. Então, o solo ele vai se renovando, vai se reconstituindo, né? Tá bom? Existe também, que inclusive até no livro de vocês não se encontra, que é um negócio parecido com a rotação de cultura, só que é a rotação de terra. Por exemplo, o fazendeiro, que também é chamado de pouso. O fazendeiro ele vai pegar a sua terra aqui nesse primeiro ano, ele vai plantar aveia aqui em cima, nessa parte aqui de baixo ele não vai plantar nada, vai deixar descansando, vai deixar em pouso. E aqui do lado ele vai plantar o trigo. No segundo ano, olha, esse pouso que era aqui, ele levou para cá, o trigo que era aqui, ele levou para cá, e esse local aqui que tinha ficado em repouso no ano anterior, ele plantou o trigo. No terceiro ano, o trigo ele passou para cá, o terreno que vai descansar vai ser esse aqui, ele vai levar a aveia para cá. Tudo isso com o objetivo do solo descansar, do solo se recuperar, tá certo? Isso é muito importante para a prática da agricultura. Um dos principais problemas da agricultura hoje é justamente os solos pobres ou solos que foram empobrecidos através dos anos por tanto ser plantado, né? Nós temos também o que nós chamamos de agricultura itinerante, que é uma agricultura muito comum na nossa região aonde moramos, que é aquele tipo de agricultura em que o fazendeiro ele vai derrubar uma área de mata, de floresta, aquele mato seco, ele vai colocar fogo naquele mato, vai colocar fogo tanto do mato que foi cortado, que foi arrancado, ele pode colocar esse fogo geral, que isso aqui é chamado de uma broca, ou então ele vai juntar aqueles galhos secos em um modelo chamado de coivara. Então, inclusive, essa agricultura itinerante, ela é também chamada de coivara. Então, depois que a mata ela é queimada, o solo vai ser preparado para depois vir o cultivo. É um tipo de prática agrícola. Na verdade, toda a prática agrícola, ela, digamos assim, ela exerce um papel também negativo sobre a natureza, porque vai desmatar, porque vai, muitas vezes, usar o solo de maneira excessiva, vai usar agrotóxicos, nós vamos ver mais na frente, né? O uso de agrotóxicos é ruim para o solo, é ruim para a natureza. E nesse caso aqui, o que é que acontece? Vai ser destruído a vegetação com desmatamento. Nesse momento aí também, os animais que viviam ali, eles são mortos ou vão ser transferidos, vão sair para outros locais. Vai ter a questão também da fumaça e, na verdade, esse fogo ele consegue queimar aquela camada mais superficial do solo, tá certo? Esse método também é muito comum aqui no nosso Nordeste. Um outro método de agricultura é o que nós chamamos de terraceamento ou agricultura em terraço. Né? Você vai observar, isso aqui é como se fosse uma elevação, uma espécie de morro, aonde não teria como, de uma outra maneira, ser plantado aqui. Porque aqui a água ela vai descer e vai arrancar as árvores, vai destruir o solo, porque vai levando a camada nutritiva do solo. Então, eles criam terraços, como se fossem batentes, e nesses batentes eles plantam, e aí já evita a erosão. Então,
algumas civilizações do passado, como os incas, eles usavam esse método de plantio. Aqui você vai ter uma fazenda, possivelmente no sul ou no sudeste brasileiro, aonde tratores são colocados para cavar esses sulcos, esses buracos, essas fendas, para deixar o solo com certos batentes. Então, ali eles vão e plantam da melhor maneira possível, tá certo? Nós temos ainda o que nós chamamos ainda de sistemas agrícolas tradicionais, a chamada agricultura irrigada. Você vai ter dois tipos de agricultura irrigada. A chamada simples, como essa que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é muito vista na China. O solo ele é preparado, é cavado essas valas aqui, que são chamados de baldes. Então, esses baldes são cheios, a água vem numa espécie de canaleta, numa espécie de canal. Aí a água ela é desviada um pouquinho, ela vai entrar por aqui, vai entrar nesses baldes, e aqui manualmente eles plantam o arroz principalmente. Então é muito comum lá no continente asiático, né? Aqui nós temos a prática da agricultura, dessa agricultura irrigada, um pouco mais avançada, um pouco mais tecnológica, né? Onde o terreno é organizado e a prática da irrigação, que é justamente colocar água, porque não tem, né? Eles fazem isso através de um aspersor ou aspersores, que são esses objetos aqui que são feitos, né, onde a água vem nesses canos, a água sobe aqui e aqui fica girando, uma espécie de aspersor, aguando, irrigando as áreas à sua volta. Essa daqui é chamada de gotejamento. Essa daqui economiza bem mais água do que esta. Por quê? Então se planta, se coloca esses canos nessas mangueirinhas de polietileno, aí no localzinho aonde tem a planta, se faz um furo, então só sai a água no lugar aonde a plantinha ela está, né? Então é uma prática também muito comum na nossa região. Aqui na várzea da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, encontramos o plantio do arroz mais ou menos neste modelo, apesar que os baldes são um pouco maiores. Ainda temos na chamada agricultura ou sistemas agrícolas tradicionais o que nós chamamos de agricultura mediterrânea, que ela vai ocorrer aqui, ó, nas proximidades do mar Mediterrâneo. Ora, essa prática aqui ela é feita de maneira mais irrigada e ora eles utilizam a água do mar para a água, aqueles locais mais úmidos para a prática da agricultura, tá certo? Você vai ter esse modelo de plantio que vocês estão vendo aqui, possivelmente um plantio de trigo nas margens aí do mar Mediterrâneo. Agora vamos para algo mais industrializado. É o que nós chamamos de agropecuária industrializada, como nós já havíamos falado antes. Agropecuária, agricultura, pecuária, criação de animais. Então, tanto a prática da agricultura como a prática da pecuária sendo desenvolvida de uma maneira muito, digamos assim, muito tecnológica, com bastante tecnologia empregada. Aqui vocês estão vendo um sítio, uma fazenda, alguém plantando aqui algum tipo de cereal e uma mulher, uma espécie de técnica, abrindo um notebook, mostrando que são utilizadas técnicas avançadas para manejo, para o preparo do solo, para a prática dessa agricultura, né? Onde se planta com um tipo de seleção de sementes, aonde o solo ele é, digamos assim, analisado o seu pH, o melhor pH do solo, aonde é registrado o período de plantio, o tempo da colheita. Então, tudo isso é feito de uma maneira
muito tecnológica, né? E aqui nós temos uma vaca campeã de um torneio leiteiro, uma vaca que consegue produzir leite e parece que vai se desmanchar em leite, em virtude da raça que ela pertence, da alimentação que ela recebe, dos cuidados médicos que ela recebe, né? Por exemplo, nós temos hoje também, falando um pouco aqui ainda da agricultura, alguns tipos de milho, onde a espiga ela é maior e tem mais grãos do que qualquer outro tipo de espiga. Por quê? Porque essa espécie de milho ela foi alterada, ela foi melhorada em laboratórios, né? Inclusive, muitos tipos de milho, eu não vou dizer muito, mas alguns tipos de milho, eles já são, digamos assim, manipulados em laboratório, que quando eles são plantados, as pragas não conseguem atingi-lo. As pragas não conseguem atingi-lo. Os porcos, né? O cara já cria uma raça de porco, melhora uma raça de porco através de melhoramento genético, onde aquele porco ele só vai ter quase só carne, vai ter uma pouca quantidade de gordura ou de tocino. Por quê? Porque esse animal ele é mais destinado para a venda de carne. Já tem alguns deles que não. Então, assim, essa proeza todinha é conseguida pela biotecnologia. Biotecnologia, que é a tecnologia sendo exercida, usada para a vida. Tá certo? Aqui vocês estão observando um exemplo claríssimo disso. A gente colocou aqui que é a criação de frango. Olha só em que foi que se transformou o chiqueiro de galinha. Nesse espaço altamente climatizado, umificado com um local que vai ficar na temperatura ideal para o frango. Então, o frango aqui ele vai receber uma ração balanceada, água constante. Aqui colocam-se algum tipo de... Aqui também se transforma numa espécie de estufa, porque vai ter uma temperatura ideal para o animal ficar, né? É tanto que quando você vai ter uma criação de avicultura, a criação de ave, lógico, quando, sei lá, falta energia, onde passa meio dia sem energia no local, geralmente morrem muitos animais com calor, tá certo? Então aqui vocês estão vendo aqui o avanço na criação. No ano de 1957, um frango chamado frango de granja tinha esse tamanho. Depois de 11 anos, sei lá, de 57 para 78 aí, vai embora aí quase mais de 20 anos. Olha o tamanho do frango. Para o ano de 2017, olha o tamanho já desse animal, né? Então, animais que foram sendo trabalhados, melhorados geneticamente, aonde vai ter uma coxa maior, um peito com mais carne, para atender os padrões que o povo quer, né? Inclusive na própria área da agricultura, o japonês produz melancia quadrada, hoje nós temos melancia sem sementes, nós temos hoje manga sem aquelas fibras que ficam entrando nos dentes, nós temos hoje caju, inclusive na nossa região aqui, um caju sem ter aquele travo, sem ter aquele amargozinho na boca, né? Então tudo isso é fruto da biotecnologia, da tecnologia usada. Inclusive, você está vendo aqui o frango sendo abatido, que antes um frango aí, talvez vamos colocar aí há uns 30 anos, um frango ele nascia, para ele ser consumido, ele estava com 90 dias. Hoje, o animal com 40 dias já está pronto para o abate, já cresceu o que tinha de crescer, né? Só que você sabe que tem também os efeitos colaterais disso. São animais que são criados com rações, né, que são muitas vezes com conservantes, com hormônio. Então, inclusive hoje existe, eu vou falar um pouco mais na frente, alguns problemas relacionados à saúde que são oriundos daquilo que a gente come, né? Ok, prática da agricultura altamente tecnológica, eu posso até dizer que é uma agricultura mecanizada, uma agricultura industrializada. Aqui você tem uma espécie de deserto,
Aqui se cria toda uma estrutura de estufa e aqui você pode, digamos assim, plantar certos gêneros agrícolas que jamais poderiam ser plantados em áreas desérticas. Então, aqui embaixo eu coloco a quantidade de sol que eu quero, o calor que eu quero também, e aqui embaixo eu posso produzir a uva, eu posso produzir o melão, eu posso produzir o morango. Né? Aqui nós temos uma outra cultura, digamos assim, num deserto, onde através de um modelo exemplar de irrigação eu produzo no deserto. Se o solo for pobre, o solo é adubado, se não tiver água, se cava o poço, se for muito quente, faz a estufa, se for muito frio, que tem poucos casos, mas tem de você plantar num determinado lugar ser muito frio, e a estufa vai deixar o ambiente mais quente. Aqui é um exemplo disso, olha, de um local onde possivelmente lá fora é muito mais seco, então dentro da estufa você vai ter menos sol e vai ter mais condições, né, de plantio. Isso aqui é fruto realmente da tecnologia na zona rural. E tem mais. Isso aqui é produzido com a quantidade mínima de pessoas. Né? Aqui vocês estão vendo, vamos ver um pouquinho, a agricultura industrializada e os danos e os impactos socioeconômicos. Né? Então aqui vocês estão vendo, né, uma área plantada, olha, com a utilização de tratores, tanto para arar a terra, plantar a terra, como para pulverizar as plantações contra as pragas, ou através de equipamentos sofisticados em tratores, ou ainda mais sofisticado ainda, com a utilização de pequenas aeronaves, de pequenos aviões. Né? Então, o mal desse tipo aqui de agricultura, um dos principais é a utilização dos agrotóxicos, que produzem, que além de matar, né, as pragas, ele pode matar outros animais que são importantes para o equilíbrio ambiental, pode contaminar o solo, pode contaminar o lençol freático, e os alimentos que são produzidos podem contaminar aqueles que estão ingerindo, nós, os seres humanos. Né? E outra coisa é que é preciso um grande investimento. Quem é o fazendeiro hoje que pode ter uma fazenda e ter um avião particular para fazer esse tipo de pulverização? Então, é uma agricultura que requer uma soma maior de dinheiro. Né? Aí, para a gente encerrar aqui a nossa aula, nós temos os efeitos colaterais desse tipo de agropecuária chamada industrializada. Os alimentos transgênicos, que são aqueles alimentos que são modificados em laboratório, né, que são modificados geneticamente. Em muitos países eles são proibidos porque diz que eles podem gerar danos à saúde, né? Hoje em dia eu citei o feijão, mas você vai ter o milho, você vai ter a soja, são alimentos que são modificados em laboratório. Os produtos químicos usados em ração, em remédios, vacinas, etc., podem causar doenças aos humanos. Os agrotóxicos, mais uma vez, eles contaminam o solo, como também o alimento que é produzido. Acontece também o esgotamento do solo, a extinção de certas espécies, sim, e a erosão do solo. O solo vai sendo trabalhado, vai sendo explorado, e daqui a pouco, por tanto manejo, o solo acaba sendo erodido. E também essa prática da agricultura, digamos assim, industrializada, ela é uma prática que causa desemprego. Como eu já havia dito a vocês, as máquinas, elas tomam o lugar do homem. Um cercado onde era necessário 20 homens para fazer o serviço, hoje um tratorista e um trator bem equipado praticamente consegue realizar esse trabalho sozinho. Né? Então é um absurdo mesmo, tá certo? Aqui eu deixo para vocês uma atividade para vocês me entregarem na próxima semana, tá certo? Até a segunda-feira. Então, aqui você vai ter as perguntas bem direitinho, vocês vão lá respondendo. Só dando uma explicadinha rápida, a primeira você vai citar a diferença da pecuária extensiva para a pecuária intensiva. A segunda vai dizer o que é transhumância. A terceira você vai citar os sistemas agrícolas tradicionais, aqueles que nós explicamos.
A quarta, você vai apontar a diferença entre a criação de animais chamada transumância para o pastoreio nômade. A quinta, fale sobre a agricultura itinerante, que é muito comum em nossa região. A sexta, o que é agropecuária industrial? Foi essa que nós acabamos de explicar. E aqui, vocês vão, a 7 e a 8, vocês vão citar tanto os benefícios da agropecuária industrial, e na 8 vocês vão citar os malefícios. A 9 é uma pergunta mais local. Aqui em Apodi, quais são os sistemas agrícolas que nós encontramos? Né? Aqui na nossa região, aí onde você mora, tá certo? E a 10ª, aqui em Apodi, que tipo de pecuária nós encontramos, tá certo? Então, a atividade era esta, coloca, faz direitinho, copia do caderno, responda, envia no meu privado. Até a próxima aula e que Deus nos abençoe.